todos nós. Vamos lá? Ligar na caixa fica mais fácil. Sempre tem que dar um BOzinho, né? Ao vivo, né, cara? Para dar emoção, né? Pode ao vivo, né? Ai, Senhor. Um dia eu aprendo. Tá bem que com a tecnologia hoje fica tudo rápido. Pronto.
Deus me levanta para que eu possa de servir. Fiquei apaixonada por ela semana passada. É do livro Encontro de Paz. Ele diz assim, que quando a gente oferece o melhor de nós, aparece o melhor dos outros. Ele ofereceu o melhor que ele tem, com um amor tão grande. O que me tocou foi o amor que ele cantou. Foi me dando uma coisa, né? Ele canta com amor. Então, quando ele dá o melhor da gente vem, é impressionante. Então, Emmanuel fala isso, que o nosso dever de servir é por isso. Porque quando a gente dá o nosso melhor, não importa onde você está, com quem você está, aparece o melhor de todos a serviço de todos. Então, é um dever servir, mas é um dever sagrado, é um dever amoroso. Obrigada. Bom dia. Uma alegria estar com vocês aqui hoje. Uma alegria a gente estar num evento para a gente parar e pensar na gente. A gente está sempre cuidando de tanta coisa, né, gente? Cuidando de família, de trabalho, de filho. Parar para a gente olhar para a gente é um privilégio. Privilégio e também algo que a gente precisa fazer a favor de nós. Então, agradeço aqui em nome da Cecília, que foi quem me chamou. Agradeço aos amigos queridos que eu conheci em Uberlândia. Quem foi que eu conheci em Uberlândia? Ela? Ai, queridos, então, eu não falei que eu vinha. Então, que bom que a gente se encontrou, a gente conhecer. Tato, eu conheço você de vídeo. Adoro escutar você. Escutar um pouquinho, sabe? Ele tem um humor bom, né, gente? Que dá uma levantada. Eu estou precisando escutar o sábio, o Tato um pouquinho aqui, dá uma levantada. Então, prazer te conhecer pessoalmente, alegria. E outros queridos que eu estou conhecendo aqui hoje, né? Eu venho um pouco para São Paulo, conheço pouca gente por aqui. Então, obrigada à minha médium de transporte. Médium de transporte. Meia-noite eu estava lá na rodoviária me pegando. Então é isso, gratidão. Espero que a gente tenha momentos aqui de muita alegria. É a alegria que cura o nosso coração, não é? Muita alegria. Então a gente vai conversar aqui agora. Mais tarde a gente vai conversar de novo. E amanhã de manhã a gente vai ter um seminário que é um tempinho um pouquinho mais alargado, para a gente conversar sobre o sentido das nossas vidas. Então, vou fazer um crescendo aqui de diálogo para vocês. O que eu pensei hoje para a gente conversar é sobre as mágoas, porque o nosso encontro é sobre o que está cheio o nosso coração. A gente quer encher o nosso coração de coisas muito boas, né? De amor, de alegria. Mas um coração adoecido, ele não deixa o amor fluir. Então eu escolhi falar da mágoa hoje, para ver se ele sai um pouquinho daqui, um pouquinho mais desanuviado, quem sabe, né? Aí eu me lembrei, vim com essa música o tempo todo no avião, na cabeça, que é aquela música, eu pedi para ele cantar aquele pedacinho. Deixe em paz meu coração, que ele eu pode até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não, pode ser a gota d'água. Essa música é o Chico Buarque que canta num espetáculo chamado Gota d'Água. Ele fala como é que é um coração que está lotado de mágoa. Como é um coração assim? Qualquer coisa derrama, qualquer coisa fica muito. Então essa frase dele, faça não, pode ser a gota d'água. Ou seja,
Significa que muitas vezes as circunstâncias que a gente passa ganham intensidade desproporcional ao que está acontecendo. E isso acontece por quê? E eu fiquei pensando aqui, nossa, não é às vezes não, eu acho que umas 80 ou 90% das vezes, as coisas que nos acontecem difíceis ganham uma intensidade, uma resposta emocional nossa que não combina com o tamanho do que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas para que isso tudo? Foi só isso assim, né? Uma vez eu estava descendo, lá no Rio de Janeiro onde eu moro, eu estava pegando o metrô e estava de noite chovendo, pensa, ruim, né? E eu desci e eu esbarrei com o meu guarda-chuva em alguém que eu não sei quem, porque escuro, chovendo, eu não vi. Eu só escutei um monte de palavrão e eu descendo a escada, alguém subindo, me xingando muito. E eu não sei quem era essa pessoa e eu não consegui pedir desculpa para ela. E eu estava indo para a minha casa espírita fazer palestra lá. Eu cheguei na plataforma totalmente fora de lugar. Puxa vida, eu machuquei alguém, não sei como, e essa pessoa, e eu fiquei com aquela vibração pesada, aquele tanto de xingamento, horrível, né? Eu fui muito desarrumada. Quando eu cheguei, fui andando para o centro, pensei, gente, eu tenho que me arrumar até eu chegar lá, me arrumar emocionalmente, eu não posso falar assim, né? Então eu fui melhorando, fiz a palestra, ótimo, já saí outra pessoa. Pego eu, o metrô de volta, e eu é que esbarrei sem querer um homem cheio de compras. Vocês não têm ideia. Eu só faltava beijar o pé do homem. Eu pedi tanta desculpa para ele. O senhor me desculpa, pelo amor de Deus, me desculpa, me desculpa. Calma, minha senhora. Tipo assim, não precisa tanto assim, né? Mas eu estava pedindo desculpa para ele do tamanho maior do que era adequada à circunstância. Porque na verdade estava pedindo desculpa ainda para o primeiro que eu esbarrei sem saber. O moço que me xingou na escada, provavelmente também não era para mim aquele xingamento todo. Ele já deve ter brigado com alguém e soprou para mim que estava descendo a escada. Então percebe como é que vai acontecendo? Soprou para mim, soprou para o homem das compras. Eu fui para casa rindo daquele tanto, eu estava lá quase me ajoelhando para pedir desculpa para o moço. E é assim que a gente vive, percebe? O nosso coração lotado de coisas, circunstâncias, sentimentos que a gente não sabe, que está turbilhonado, e nós vamos aos poucos derramando e transbordando para muitas pessoas. O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destinador, ele diz para a gente um conteúdo que me ajudou tanto a entender isso, que ele disse o seguinte, que a nossa memória, ela é trabalhada, vamos dizer assim, metaforicamente, em camadas frequenciais. Então, tudo que nos acontece está marcado. Nós temos todos os registros dessa vida, da outra vida, da outra vida, da outra vida. Muitas. A questão é, como elas estão em camadas frequenciais, o que a gente vive no presente, que tem a mesma frequência, entra em ressonância com aquela camada. Uma camada mais superficial, outra mais profunda. E é isso que dá intensidade para a nossa experiência. Ficou claro? Então, se eu sofro uma traição agora e experiencio aquilo com uma dor muito intensa, isso vai ganhar o tamanho dessa sintonia que eu entro com as minhas memórias de outras traições que eu tenha vivido, ou praticado, ou recebido. E por isso que fica enorme, a ponto de eu querer matar aquele que me traiu, por exemplo, né? Os crimes passionais que a gente vê, que a gente fica pensando, nossa, a ponto de se suicidar por aquilo, sim, porque aquilo ganhou a intensidade de histórias que a gente não faz a menor ideia como é grande. Então, vou dar um exemplo bem simples, meu, dessa vida. Bem, contei esse do metrô, né? Eu casei pela segunda vez e o meu marido, meu segundo marido, ele é muito calmo. Mas se eu sou aqui 220, ele gira numa sintonia bem tranquila.
E ele é capaz de ficar sentado, ele deita. Toda vez que ele deitava, eu entrava em pânico. Mas por que você vai deitar agora? Sábado de tarde, sexta-feira de noite? Mas qual é o problema? Por que eu não posso deitar? Eu sei que aquilo me dava uma aflição quando ele deitava. Eu brigava com ele, levantava ele, inventava programa. Vamos tomar um café, vamos beber uma água, vamos levantar, vamos isso, vamos aquilo e tal. E ele sempre dizia assim: meu bem, você é mais agitado do que eu, deixa eu dar uma deitadinha. E aquilo era muito desesperador para mim. Até que um dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falei assim: paz, que agonia que me dá quando ele deita. Ele falou: me fala aí de outras pessoas que você lembra que ficava deitada. E na hora eu me lembrei: olha, eu tenho uma lembrança muito interessante sobre isso. Eu sou a quarta filha de 5 e o meu pai já era bem mais velho quando ele casou. Ele tinha 50 anos quando ele casou com a minha mãe. Então, quando eu nasci, ele às vezes achava que ele era meu avô, né? Então, ele deitava muito, né? E todos os finais de semana eu queria muito sair para brincar, ir a parque, mas meu pai dormia tarde. E eu vi todo o processo de declínio do meu pai. Adoecimento, ficar muito tempo deitada, acompanhar no hospital e até ele falecer quando eu tinha 18 anos. Então, deitar para mim significa vai morrer. Então, quem está vivo, vital, de pé, né, minha gente? Levanta, vamos, né, viver a vida. Então qualquer pessoa que deita, para mim, não é só aquela pessoa que deita. Ali está junto meu pai que deitou, a minha tristeza. Entende o que Leon Denis está falando? Que um acontecimento presente aciona acontecimentos antigos desta vida ou outra, que a gente pode ter consciência ou não, mas que dá intensidade para a nossa experiência. Cena 2. Estava começando a fazer palestras públicas, fui numa cidade que eu não lembro mais o nome. Quando eu cheguei nessa cidade, aconteceu um negócio muito interessante. A coordenadora que me chamou para o trabalho, ela falou de todos os oradores que vieram antes de mim, os maravilhosos. Orador 1, orador 2, orador 3. Você não sabe como é que foi a palestra do orador 4. O 5, maravilhoso. Era uma semana espírita. Eu ia falar talvez no 6º dia. Gente, eu estava com vontade de pegar o avião e voltar para a gente. Ah, meu Deus, por que ela não chamou o orador 1, 2, 3, 4, 5? Por que me chama? Eu quero ir para casa, não quero mais ficar aqui. Não, vou voltar para casa, não está mais bom e tal. E eu fiquei muito enfraquecida emocionalmente. E eu fui me perguntando: gente, o que é isso que eu estou tão enfraquecida aqui? O que é isso? Quando eu era criança, sabe como é que era na escola? A professora, para dar a sua nota, ela lia a nota de todos. João 10, e decrescente. João 10, Maria 9, Alexandre 8. E eu tinha uma ansiedade brutal para chegar à minha nota, porque já que ela ia descendo, se ela não chamou meu nome, sinal que a minha nota era pequena. Então, dia de nota de prova, eu tinha quase gastrite. Mais tarde eu desenvolvi uma gastrite. Aquilo era extremamente ansiogênico para mim. A minha experiência infantil de escola, de notas, era de comparação. Então, quando eu experiencio adulta a comparação, o que vem? A minha menina, dói o estômago, aflição, né? Será que eu vou tirar uma nota boa? Será que eu vou falar direitinho? Será que eu vou ganhar parabéns? Entende? Então, isso a Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, desenvolveu excelentemente bem, dizendo que todos nós, tudo não salva ninguém, só Jesus Cristo. Todos temos uma criança ferida no nosso coração. Temos memórias que a gente até já esqueceu a história, mas a gente tem a memória afetiva significativa das experiências difíceis que nós passamos. Então, experiências de abandono, experiências de rejeição, experiências de comparação, experiência de menos valor, experiências de você não ter sido suficiente, tudo está gravado.
aguardando o momento da cura. E como é que a gente cura? Lembrando, acolhendo, amando e dando um novo lugar para essas emoções em desalinho. Hoje, se alguém me compara com alguém, eu falo: calma, não é com você isso, respira. Ai, eu fico bem, puxa, que legal, orador 1, 2, o 3 é maravilhoso, eu também acho, o 4 é excelente. Tranquilo. Já chegou para mim um bem-estar em relação àquilo. Já pode deitar do meu lado, não tem problema, pode dormir, pode babar, sonhar, pode dormir. Que agora deitar para mim não significa mais morrer. Então é assim que a gente vai curando memórias velhas, memórias antigas. Será que nós não fomos romanos, né? Será que a gente estava lá junto com os judeus no cristianismo primitivo, né? Já fomos indianos? Quem nós fomos no passado? Esses enormes eus estão todos gravados aqui, assumindo muitas formas. E é por isso que de vez em quando sai um alien, né? Na nossa relação em alguma coisa, uma reação que a gente mesmo acha esquisita, né? Nossa, quem foi aquela que falou aquilo, que disse aquilo, né? A gente fica se estranhando. Então, esses vários eus que a gente não tem consciência dele moram no nosso coração. Então, com esses conhecimentos que o Leon Denis traz para nós, que a doutrina espírita traz para nós, nos lembrando que somos espíritos imortais, reencarnantes há muito tempo, nós temos muita história para curar. É por isso que cada reencarnação é uma chance de cura para a gente, para curar esses tantos, né, caminhos difíceis que a gente tem guardado no coração. Então, pensei o seguinte: lá mesmo, nesse lugar que ele está falando sobre as camadas da nossa memória, ele também vai dizer que a nossa alma é sensível ao mundo. Então, nós temos, é como se fosse no mesmo lugar da alma, a capacidade de sentirmos muito prazer e a capacidade de sentirmos muita dor. Tem épocas na vida da gente que a gente vive tanta dor, e às vezes na infância é tanta dor, na adolescência, que a gente acha o seguinte: não, agora eu não vou sentir mais nada também não, né? Vou botar aqui uma armadura bem bacana, porque eu não vou sentir mais dor. Só que o Leon Denis diz o seguinte: se você suprime a sua capacidade de sentir dor, você também está suprimindo a sua capacidade de sentir prazer, alegria, bem-estar, amor. Não são lugares separados na sua alma, é o mesmo. Então, quanto mais defesa a gente puser para sofrer menos, mais defesa você está colocando para ser feliz. Então, o que o Leon Denis convida para a gente não é você suprimindo a dor, é você fortalecendo a sua alma para enfrentar as dores que virão. Porque viver num mundo de prova e expiação é um lugar que vai doer. Doer não é porque a gente é faltante, errado. Vai doer porque nós somos aprendizes. A gente está aprendendo. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, não fica com o joelho ralado, aberto? Corta, dói, às vezes vai para o hospital engessar. E essa dor foi uma dor de aprendizado. Então, essas dores naturais de espíritos que estão crescendo, a gente vai ter que passar, ou já está passando, enfim. O que vai diferenciar para nós aqui é como a gente experimenta a dor de viver. Todos nós passamos por situações muito parecidas, não é? Pai morreu, mãe morreu, perdeu o emprego, perdeu um grande amor, ficou sem dinheiro, enfim, dores físicas. As dores humanas são parecidas, mas a maneira como cada um de nós aqui vive aquela dor, aí é a sua história, não é a minha. Então, para você pode ser que seja um grau de intensidade enorme, porque eu não sei quantas camadas a sua alma acessou, diferente das minhas. Então, quando os espíritos falam que a gente passa por provas, mas existe gênero de prova, ou seja, qualidade de prova, o que eles estão dizendo? As provas que nós vamos passar depende da história de cada um. E a finalidade das provas é a aquisição de valores morais.
Não é para a gente ajustar passado ainda. Ajustar os nossos deslizes, a gente vai chamar de expiação, que são provas de uma duração maior. Ela dura mais para sair da sua vida. Então a gente chama de expiação porque a nossa liberdade de deixar para daqui a pouco não existe mais. Quando a expiação vem para a sua vida, você não tem mais a chance de deixar para daqui a pouco. Ela é para agora. Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode acionar os recursos maravilhosos que a nossa alma tem, que são os recursos de aprendizado que a gente já acumulou bastante, e começar a desenvolver a fé, a perseverança, a nossa calma, para a gente poder dar conta daquele dever de casa. Mas às vezes a gente pensa assim: então eu vou fazer uma prece para eu poder ter mais calma diante disso. É muito interessante porque a calma não vai chegar pela Amazon, sabe, assim, pelo correio com seu nome. Calma para Ana Teresa, né? Quando a gente pede aos espíritos: olha, essa situação aqui não está mole não, eu estou precisando de calma, o que vai aparecer? Se não vai chegar uma caixinha escrito calma, o que vem para nós? Circunstâncias adversas à calma, para que a gente desenvolva a calma. Aí a gente fica assim: jura? Não vou pedir mais nada, porque se é desse jeito, né? Então, se eu peço paciência, vem uma situação para que você desenvolva a paciência. Não vai chegar uma caixinha de paciência. Então, por isso que fazer prece não é uma tarefa simples. Para quem tem consciência do que é fazer prece é um ato consciente. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem assim: é autoconhecimento. Fazer prece é um exercício de autoconhecimento. Você vai ter que parar e pensar: gente, o que eu estou precisando mesmo aqui? Eu estou precisando de humildade, de generosidade, de baixar minha bola. Estou precisando do que aqui? Então, esse exame que você vai fazer com você para poder pedir é um processo de autoconhecimento. Então, fazer prece é diferente das rezas decoradas. Elas têm a sua eficácia e seu lugar. Mas fazer prece é um outro nível, né, de conexão. Então, a frase do Chico Buarque, né? Faça não, pode ser a gota d'água. É isso. Qualquer circunstância que a gente tem atual, por mais pequenininha que ela seja, pode provocar uma tempestade no nosso coração. Então, um coração que é um pote até aqui de mágoa, a gente precisa cuidar dele, porque senão tudo vai ficar grande toda hora, o tempo todo. E às vezes a gente até diagnostica isso: eu devo ter transtorno de humor, não é possível, né? Não é isso. Pode até ser, mas normalmente não é isso. É porque você ainda não fez com calma, com vontade, com paciência, esse encontro com você para liberar o seu pote de mágoa e encher o seu coração de experiências melhores, né? Os estudiosos sobre trauma, existem autores agora, atuais, excelentes que estudam isso. Um deles que eu gosto muito é o Gabor Maté. Ele escreveu um livro chamado O Mito do Normal, uma graça. Ele é um especialista de traumas da infância, que faz a gente entender tanta coisa. E tem outros, Bessel van der Kolk, que são estudiosos do trauma, que dizem uma coisa, eles dizem uma coisa boa pra gente aqui. Eles dizem o seguinte: a questão não é exatamente o que te acontecer. Claro que doeu, que foi ruim a beça que você experimentou quando você era pequeno, quando você era adolescente. Foi muito ruim o que você experimentou. Mas a questão central não é isso, porque isso todo mundo passa. O que nos traumatiza é porque não tinha ninguém lá para proteger você. Então, ele vai apoiar a origem do trauma aí. Não é o acontecimento, mas a maneira desprotegida que você experienciou aqui.
E todo o tratamento do trauma é te ajudar a você mesmo aprender a proteger-se. Mesmo que já tenha passado 50, 70, 90 anos, sempre é tempo da gente proteger o nosso menino, a nossa menina ferida que mora no nosso coração. Joana de Ângeles, né? Ela que vai dizer isso lá no Busca da Verdade. Todos nós podemos cuidar da nossa criança ferida, sim. E quanto mais rápido a gente fizer isso, mais energia e força a gente tem para enfrentar as adversidades do tamanho que as adversidades têm. E não dessa imensidão de sofrimento que a gente vai dar, né? Eu me lembrei agora de um rapaz, eu tenho 54 anos quando eu conheci, e ele disse o seguinte, que quando ele era criança, ele tinha 2 irmãos menores, o pai chegou para ele e falou assim: meu filho, a sua mãe está com câncer e vai morrer. Você imagina ele com, sei lá, uns 10 anos, 8 a 10 anos de idade, escutando isso. Então não pode dar trabalho para a mamãe, não pode aborrecer sua mãe. Então você tem que ser um menino bom, um menino direito, porque a mamãe tem pouco tempo de vida com a gente. Ele contava isso pra gente muito magoado, porque, mas eu era tão pequeno para escutar aquilo, mas eu seguia a risca. Parênteses, a mãe dele está viva até hoje, tá? Não morreu. Mas o pai estava apavorado. Ele estava tão apavorado que eu acho que ele ficou menor que os filhos, né? Com medo. Aí passa o tempo, eu encontro com ele de novo. Ele diz assim: tenho que te contar um negócio sobre aquela história. Eu estava numa reunião de família com os meus irmãos, aí eu botei para fora aquela minha raiva toda. Olha, quando eu era pequeno, papai falou isso para mim, que eu fiquei sozinho com isso. Os irmãos mais novos falaram assim: sozinho não, a gente estava com você. Você estava com a roupa assim, 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 a gente estava num lugar assim, 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 papai falou isso. Ele ficou com o olho desse tamanho. E ele entendeu uma coisa que os especialistas de trauma falam: quando a gente experimenta um trauma, toda a nossa percepção de campo restringe e a gente só fica com uma cena gravada. Significa que curar-se de um trauma ajuda a gente a olhar o contexto da circunstância. Quando a gente olha o contexto da circunstância, a gente sai de um lugar aprisionado, de vítima ou de culpado ou qualquer coisa parecida. Foi tão bom para ele isso, mas ele ficou assim: mas eu levei uns 50 anos com essa história de que eu estava sozinho e eu não estava, né? Então, quando a gente vai entendendo isso, eu disse assim: então, quem é que pode me salvar? Eu. Então, as nossas memórias, gente, elas carecem de contexto. Então, não é que vocês devam duvidar da sua memória, coloque em contexto na sua memória para te ajudar. E com isso, você vai conseguindo entender algumas coisas. Eu tenho uma amiga que ela dizia que ela odeia carne assada. Toda vez que ela ia visitar a mãe fazia carne assada de propósito. Aí a irmã mais velha falou para mim assim: a minha mãe é sistemática. Então, naquele dia, cada dia era uma comida. Então, na quinta, é carne assada. Não interessa se vai para o centro da República, é carne assada. Ela só ia visitar a mamãe na quinta. Entendeu o que é contexto? Ela entendia assim: a mamãe faz carne assada só para me chatear. Mas se ela abrir o contexto, a minha mãe era sistemática. Se eu visitasse na sexta, ia comer macarrão. Se eu fosse na quarta, talvez comesse peixe, né? Eu não estou querendo dizer com isso que as suas dores não são legítimas. Mas a gente, no lugar de adulto, a gente pode fazer um reolhar, ampliar o olhar sobre as nossas histórias e rever mágoas tão profundas, mágoas tão doloridas, mágoas que a gente arrasta e derrama para os outros tantas coisas a partir desses lugares tão difíceis para a gente, né? Eu trouxe também, meu Deus, já são 11h30.
Bom, mais uma coisa que eu queria dizer. O evangelista Marcos, ele é o único evangelista que fala essa palavra, eu gosto. No capítulo 13, versículo 33, cheio de 3. Ele é o único evangelista que vai, naquele termo vigiai e orai, ele bota uma palavra antes, olhai. Então ele vai dizer que as palavras de Jesus são 3: olhai, vigiai e orai. Os outros evangelistas colocam só vigiai e orai. Por que eu trouxe Marcos para isso? Porque para a gente cuidar das marcas do nosso coração, nós precisamos olhar primeiro. E olhar é algo muito sério psicologicamente. Preciso dizer para vocês que a vida acontece para onde a gente olha. Então, a sua história infantil, a sua história da juventude, depende de que ângulo você olhou. Por exemplo, eu estou aqui. Meu ângulo de visão é dele, da caixa de som até essa porta. Mas eu não consigo ver aqui atrás. Vocês que estão com outro ângulo, veem aqui atrás de mim. Mas vocês não veem o que eu vejo. Eu estou vendo os olhinhos de vocês, estou vendo o corpo, o jeito, a atenção, estou vendo um monte de coisa que vocês não estão vendo. Mas vocês veem coisas que eu não vejo. Significa que nós não temos ainda amadurecimento para poder enxergar tudo. Então, o que a gente chama de verdade, ela na verdade é uma perspectiva. As nossas verdades não são ainda absolutas, elas são relativas. A nossa felicidade é relativa, a nossa liberdade é relativa, o nosso grau de livre-arbítrio é relativo ao nosso amadurecimento. Vocês pensam que a gente tem livre-arbítrio pra caramba? Não temos, não. Nosso livre-arbítrio é assim, né? Então a gente fica assim, nossa, como é que pode? Ele é um pneumologista e ele fuma. Pode. Por que pode? Porque o conhecimento intelectual não garante o comportamento. Quem dera que garantisse. Bota todo mundo na universidade, está todo mundo perfeito, não é? Não é. Você pode encontrar um camarada lá do campo com uma sabedoria impressionante e não sabe nem ler e escrever. Porque o entendimento, isso está, sabe aonde, gente? Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Quando Kardec vai falar sobre os bons espíritas, ele diz assim: por que é que a gente, com tanto conhecimento sobre a doutrina, ainda não consegue agir na mesma direção? Ele mesmo, Kardec, fala assim: será que a doutrina não é clara? Será que eu não escrevi direito, né? Será que não está muito arrumado? Será então que as pessoas, os espíritas, não têm entendimento intelectual para o que está escrito? O que será que está acontecendo? E ele mesmo vai responder: não é uma questão nem da doutrina, nem que a gente não é inteligente, é porque falta para nós a maturidade do senso moral, né? Quantas coisas a gente fala para o filho da gente assim: não faz isso não, que isso não é legal para você. Mãe, eu sei que não é legal, mas eu estou muito afim de fazer, né? Então ele já sabe que não é bom, mas a imaturidade diz: faz sim. E quantas vezes a gente não diz assim: não, é só hoje, né? Só hoje, não, amanhã eu melhoro, mas hoje eu estou afim, né? Então, meu marido ia fazer um exame de sangue e ele tem um problema de coração. Estava no restaurante e ele pediu uma linguiça assada. Eu falei: rapaz, você vai comer essa linguiça assada? Você tem exame amanhã, médico? Mas o exame é amanhã, não é hoje, né? Isso é falta de maturidade do senso moral. Por quê? O que ele sabe não garante, não modifica ainda o comportamento. Por quê? Tem uma parte da nossa alma infantil que ainda se compraz com muita coisa, que ainda não consegue abrir mão das bonecas, dos carrinhos. Isso se chama imaturidade. É isso que a Joana de Ângeles diz, que nós somos criancinhas espirituais. Somos mesmo. Nós temos muita dificuldade de abrir mão do prazer, seja ele qual for. Então, quando a gente começa a entender que nós sofreríamos muito menos
se a gente amadurecesse a nossa vontade. Algumas pessoas dizem assim, não, tem que ser muito adulto para ser espírita, né? Tem que. Ser espírita é um grande processo de nos tornar adultos. Sim. Que bom, né? Que a gente tem aí um companheiro, como diz Jesus, um consolador, para nos ajudar a crescer. Senão a gente fica na infância espiritual, né, minha gente? A gente fica mesmo. Então, cuidar das nossas mágoas significa a gente sair de um lugar de vítima. Significa eu olhar o contexto daquela experiência. Significa que eu vou acolher a minha parte tão sensível, tão inocente, tão pequena, que na época não recebeu proteção, mas agora eu posso proteger, agora eu posso cuidar, agora eu posso respirar. Muitas vezes durante o dia, nas minhas circunstâncias, a minha criança vem reclamar comigo, né? Puxa, isso não podia estar acontecendo. Eu digo para ela, não podia, mas está acontecendo, vamos respirar, né? Vamos respirar. Para a gente poder entender o seguinte, a vida não é como a gente quer. A vida acontece como a gente precisa. Então, para onde você olha? Na sua vida, para onde está dirigido o seu olhar? Seu olhar é para a falta? O seu olhar é para as mágoas? O seu olhar é porque você quer justiça? Falando em justiça, eu estive no Nordeste no Carnaval, falando em 2 eventos do Carnaval lá. Eu estive na cidade de Campina Grande e estive em Recife. Eu achei muito interessante como que nas cidades do Nordeste a gente precisa lidar com esse conceito de justiça divina num outro lugar. Então, eles acreditam de verdade na justiça com as próprias mãos. Não é brincadeira, não. De verdade. De verdade. Eles creem na justiça aqui, agora. E acham a gente, nós que somos espíritas, tudo bobão. Porque nesse evento que eu fui, tinham pessoas não espíritas, né? Eles acham a gente tudo laissez-faire, né? Então, eles fizeram perguntas no final do evento e me perguntaram sobre abuso sexual na infância, que é uma das fontes de mágoa profunda que a gente tem, que é muito comum acontecer abuso sexual na infância, mais do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque os nossos pais, ou às vezes são tios, ou seja lá que adulto for, eles também não estão no bom lugar, não estão nos lugares de adultos que são. Eles também provavelmente têm histórias de abusos em suas infâncias, em suas histórias, e perpetuam essa violência para sempre. Então, nesse encontro, eu falei sobre poder deixar com Deus as consequências das ações dessas pessoas, as quais a gente não tem como controlar. Mas a gente precisa cuidar da nossa criança, que ficou desamparada em algum momento. Então, agora eu posso fazer um trabalho de cura comigo, de respirar, de cuidar, de me proteger, de fazer o que for preciso para eu poder cuidar de mim, né? Gente, eu voltei para casa e meu Instagram encheu. No direct eles me acham agressivos, como se eu tivesse sido cúmplice da violência, sabe? Porque eu não propus nenhuma punição para essas pessoas, né? Então a gente ainda está nesse lugar, sabe? De querer justiça com as próprias mãos, de achar que isso é solução. Então nós temos aí um grande caminho para a gente se encontrar com a paz do mundo, né? Para poder pacificar o nosso coração. Terminando então, eu queria dizer para vocês que para a gente poder se curar para valer, até a gente conversar de novo, a gente precisa perguntar para a gente, nas nossas situações de mágoa, naquela situação que eu passei, o que é que eu senti falta? Então, eu vou usar uma autora muito conhecida, que é a doutora Robin Casargian, Jonathan. Quem cita ela é Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor. A doutora Robin é viva, encarnada. Ela diz o seguinte, que existem 3 coisas que deixam o nosso coração muito doído. Quando a gente sente falta de respeito, quando a gente sente falta de reconhecimento, ou quando a gente sente falta de amor, ou os 3 juntos.
Então você precisa visitar aquela situação da mágoa e perguntar para você: eu senti falta de respeito, eu senti falta de reconhecimento, eu senti falta de amor? O que foi que eu senti ali? Quando você identificar o que você sentiu falta, agora você pode correr atrás para cuidar. E essa autorresponsabilidade é acompanhada pelos protetores espirituais, pelo seu anjo da guarda, que a gente chama, né? Seu espírito amigo. Ele sabe e ele vai te ajudar nesse teu processo. Aí você vai começar: bom, faltou para mim respeito naquela segurança, naquela situação, faltou segurança para mim ali, então agora eu vou ser guardiã do respeito aqui comigo. E esse compromisso, gente, é o que vai curar o nosso coração para valer. E eu então quero terminar com uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 14. Resistir com ânimo ao abatimento, ao desespero que paralisam as vossas forças. Não esqueça nunca que Deus, ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os bens da terra. E é essa ideia que vos ajudará a desprender-vos destes últimos. Então, uma palavra dos Espíritos para a gente, que nós não estamos sozinhos, estamos super bem acompanhados, mas nós precisamos nos abrir para isso. É isso, amigos. Bom apetite, né? Que a gente vai almoçar. Muito obrigada.